tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. A nossa aula de hoje terá 3 grandes questões. Como a Constituição Federal de 88 lida com os direitos humanos? Qual é o grau de proteção dos direitos humanos na Carta de 88? Num segundo momento, como a Constituição Federal de 88 incorpora os tratados internacionais de direitos humanos? Qual é o grau de incorporação, hierarquia e impacto dos tratados internacionais de direitos humanos? E, finalmente, como compreender hoje a emergência de um novo paradigma jurídico no marco de um Estado de Direito que se quer constitucional e também convencional? Começo com a primeira pergunta. Como a Constituição de 88 protege os direitos humanos? E aqui lembro que a Constituição de 88 é um marco jurídico da transição democrática e da institucionalização de direitos humanos no Brasil. Há um direito pré e pós-88 no que se refere à proteção dos direitos humanos. A Constituição ritualiza esta passagem para o regime democrático e rompe com o regime autoritário militar. Vejam, a Constituição de 88 empresta extraordinária ênfase aos direitos humanos. E aqui lanço 5 argumentos. O primeiro deles, a própria geografia constitucional. É a primeira Constituição que começa tratando dos princípios dos direitos e garantias fundamentais para, num segundo momento, tratar da federação e da organização dos poderes. Portanto, essa mudança topográfica já nos diz muito, já nos diz da sinalização da Constituição para com a prioridade no campo dos direitos humanos. Segundo ponto, é a primeira Constituição que consagra, no âmbito da sua principiologia, o princípio da dignidade humana. Portanto, a dignidade humana é fundamento do Estado Democrático de Direito e este é o teor do artigo 1º, inciso 3º. Vejam que aqui nós temos princípios fundamentais que refletem a racionalidade, a ideologia da Carta de 1988. Não bastando ser a dignidade humana o fundamento, o pilar do Estado Democrático de Direito, no artigo 60 nós temos as cláusulas pétreas. E, vejam, petrificados foram os direitos e garantias individuais. Portanto, temos aqui a petrificação da forma federativa de Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes e dos direitos e garantias individuais. Até 88 eram petrificadas a República, vejam vocês, e a Federação. Hoje, além da preocupação com a descentralização política do Estado, seja no âmbito geográfico e espacial com a Federação, o modelo federativo, seja no âmbito orgânico, a separação dos poderes, endossamos o laço democrático, com voto direto, secreto, universal e periódico, e, ademais, os direitos e garantias fundamentais que, eu diria, perfazem o núcleo, o cerne do constitucionalismo inaugurado em 88. Vejam, um outro argumento importante é que com a Carta de 88 houve a expansão dos direitos e garantias. Portanto, há novos direitos que surgem em 88, isso é muito explícito no artigo 6º, que foi reformado várias vezes, quando contempla os direitos sociais e passa, portanto, a contemplar o direito à alimentação, o direito ao transporte, dentre outros direitos. Também o direito à celeridade processual, a ser julgado em prazo razoável, constante do artigo 5º, inciso 78, fruto da reforma constitucional, a emenda número 45 de 2004, a todos, seja no âmbito judiciário, seja no âmbito administrativo, são assegurados a razoável duração do processo. Também no campo das garantias, a Constituição inova enormemente. Chegamos em 88 com habeas corpus e mandado de segurança individual. Em 88, temos aí ampliado o universo das garantias, com mandado de junção, com habeas data, com ação popular com objeto ampliado, com mandado de segurança coletivo e com ação civil pública também com objeto
ampliado. E lembro ainda o artigo 4º da Constituição Federal. O artigo 4º é aquele que traz os princípios a reger o Brasil nas relações internacionais. E dentre eles desponta o princípio da prevalência dos direitos humanos. Eu pude, certa feita, elaborar um artigo sobre este tema, avaliando o que tínhamos até 88 e quais foram as inovações da Carta de 88. Quais foram as minhas conclusões? Até 88, se nós focarmos na construção do Império, a grande preocupação era com a autodeterminação dos povos, era com a independência nacional, a soberania, a igualdade entre os Estados. Com a República, em 1891, surge a vocação pacifista do Brasil. Defesa da paz, vocação pacifista, solução pacífica das controvérsias. E em 88 temos aí uma ótica cosmopolita jamais vista. Incluem-se aqui, no artigo 4º, como indicadores dessa ótica cosmopolita, a prevalência dos direitos humanos, o repúdio ao terrorismo, o repúdio ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político. Então, é justamente nesse contexto que nós podemos concluir essa primeira pergunta, respondendo que a Constituição está totalmente alinhada com a concepção contemporânea de direitos humanos. Ou seja, a ideia de universalidade, indivisibilidade, interdependência, interrelação dos direitos, e, ademais, o fundamento ético dos direitos humanos na dignidade humana, que era o lema de 48, da Declaração Universal de 48, está em total sintonia com a Carta de 88. Poderia dizer que a Constituição de 88 acolhe, recepciona, ampara a concepção contemporânea de direitos humanos que foi introduzida pela Declaração Universal de 1948. Isso nos caminha para a segunda pergunta. E de que maneira a Constituição de 88 lida com os tratados de direitos humanos? Como são eles incorporados, recepcionados? Qual a hierarquia que eles apresentam? Qual o impacto que refletem? Com isso, então, ao responder essa pergunta, nós vamos ao artigo 5º, parágrafo 2º, que contempla uma cláusula constitucional de abertura, uma cláusula constitucional aberta. O que prevê o parágrafo 2º do artigo 5º? Que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros. E quais são esses outros direitos e garantias? Vejam, aqueles decorrentes do regime e dos princípios que o texto adota, ou dos tratados internacionais em que o Brasil, República Federativa do Brasil, for parte. O que me fez defender, em grau de doutoramento, 3 categorias de direitos fundamentais. Primeiro, direitos explícitos, aqueles escritos na Constituição, aqueles expressos. Segunda categoria, direitos implícitos, aqueles que decorrem do regime dos princípios que ela adota. E a terceira categoria, direitos internacionais, que são aqueles enunciados nos tratados internacionais dos quais o Brasil for parte. E é por isso que essa cláusula de abertura me faz defender que os tratados de direitos humanos são aqui recepcionados por essa cláusula e ganham, portanto, essa estatura de norma constitucional porque são recepcionados pela cláusula de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º. Devo salientar que esta cláusula abre o constitucionalismo brasileiro ao processo de internacionalização dos direitos humanos. Portanto, um processo contemporâneo e a Constituição se vê aqui ampliada no seu bloco de constitucionalidade com a ratificação dos principais tratados. Também aqui merece destaque que foi com a democratização, especialmente após a Carta de 88, que o Estado brasileiro passou a ratificar os principais tratados de direitos humanos. Já estudamos a Carta Internacional de Direitos Humanos, a International Bill of Rights. Os 2 pactos da ONU em matéria de direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, ambos são de 66, mas foram ratificados em 1992. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, também por nós examinado. Ele foi ratificado em 92, embora seja de 69. Então, o que nós percebemos é que o processo de democratização impulsionou a ratificação dos principais tratados de proteção de direitos humanos.
Portanto, esses tratados passam a ser acolhidos pela ordem jurídica brasileira e passam também a enriquecer, expandir, a ampliar o patrimônio jurídico dos nossos direitos. E com isso, então, surge uma grande controvérsia. Qual seria a hierarquia dos tratados de direitos humanos? Diria a vocês que há 4 correntes. A primeira, a defender a hierarquia supraconstitucional dos tratados de direitos humanos. Há teóricos, Agostinho Gordillo e o meu querido e saudoso Celso Albuquerque de Mello, que eram defensores dessa tese, que os tratados de direitos humanos, por veicularem normas jus cogens, bens tão preciosos, estariam a pairar e a flutuar acima dos constitucionalismos locais. Há uma segunda corrente, que é por nós defendida. Os tratados de direitos humanos têm hierarquia constitucional. E o fundamento está no parágrafo 2º do artigo 5º. Uma terceira corrente. Os tratados de direitos humanos têm hierarquia infraconstitucional, mas supralegal. Estaria em uma posição intermédia. Ou seja, aí a argumentação é: alguma voz há de ter o parágrafo 2º do artigo 5º. Não se pode desprezá-lo. Portanto, ele abre a Constituição ao processo de internacionalização dos direitos humanos. E uma quarta corrente, que defende a paridade hierárquica entre tratado e lei federal. Qual tem sido a jurisprudência do STF a respeito? Eu diria que nós, no que se refere a esse tema, percorremos 3 momentos decisivos. O entendimento jurisprudencial até 77 consagrava o primado do direito internacional. Pós 77, quando vem o emblemático caso fruto do RE 80.003 de 77, perdão, 80.004 de 77, o Supremo, então, por maioria, endossa a tese da paridade. O caso, primeiro, ele se ambientou na época da ditadura, com a Constituição de 67, e mais do que isso, tratava de matéria comercial. Isto é, o Brasil era parte da Convenção de Genebra sobre notas promissórias, letras de câmbio, e o presidente da República, à época, havia expedido um decreto-lei contrário à Convenção de Genebra. E esta colisão, esta tensão entre o decreto-lei emitido a posteriori e o tratado ratificado, esta tensão chega em grau de recurso extraordinário ao Supremo. O Supremo aqui aplica a máxima: norma posterior revoga anterior, com ela incompatível. Portanto, prevalece, neste caso, o decreto-lei. Para arrepio dos internacionalistas que lembravam a Convenção de Viena sobre direitos tratados. Isto é, há um ritual para adentrar no jogo internacional, via ratificação, e há um ritual para dele sair, quando o país solenemente formula uma denúncia. Pela denúncia, a denúncia é um ato unilateral pelo qual o Estado expressa o seu desejo de se retirar de um tratado, deixa de ser parte de um tratado pela denúncia do instrumento internacional. Mas enquanto, vejam só, o raciocínio é: o Estado, no livre e pleno exercício da sua soberania, ratificou o tratado, aceitou entrar no jogo internacional e deve cumprir as regras, simples assim, de boa fé. Portanto, não cabe ao Estado apontar a óbices, a obstáculos para evitar a implementação dos tratados. Então, essa decisão foi objeto de críticas severas e justificáveis por parte da doutrina internacionalista, que viu aí não só uma posição veementemente contrária à Convenção de Viena, mas também uma posição preocupante no campo de toda a esfera internacional, gerando precedentes até questionando a boa-fé do Estado brasileiro em ratificar tratados e não cumpri-los a posteriori, apontando como argumento que há leis que impediriam o cumprimento de tratados. Eis que advém a nova Constituição. Democracia, Constituição de 88, ênfase em direitos humanos, cláusula de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º, e chega ao Supremo o RE 466343, julgado em 2008. Neste momento, o tema era prisão civil depositária infiel,
o Supremo, por unanimidade, concluiu que os tratados de direitos humanos hão de receber um status privilegiado, um regime jurídico diferenciado, se comparado com os tratados tradicionais. Aqui explico. Há sentido e há justificativa no regime jurídico misto. Foi o que eu defendi em grau de doutorado. Um regime jurídico aplicável ao Tratado de Direitos Humanos, como a abolição da pena de morte, combate à tortura, por tudo, pela gênese, pela principiologia, pela racionalidade do direito internacional de direitos humanos, e outro regime jurídico aplicado, que há de ser aplicado ao Tratado de Exportação de abacaxi, cenouras, bananas, tomates, porque os tratados comerciais têm outra lógica, outra principiologia, e visam uma relação de reciprocidade entre Estados, ao passo que os tratados de direitos humanos buscam a salvaguarda da pessoa humana. Muito bem, neste caso, o Supremo, então, consensualmente defendeu que os tratados de direitos humanos teriam que receber um regime jurídico diferenciado. Alguma voz há de ter o artigo 5º, parágrafo 2º, e também o parágrafo 3º, que prevê que os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo ritual das emendas à Constituição, porque 3/5 dos votos dos membros em 2 turnos nas 2 casas, serão equiparáveis às emendas à Constituição. E aí veio a discussão. Até escrevi um artigo cujo título era Entre a Pirâmide e o Trapézio. Por quê? Para a visão majoritária, liderada pelo querido amigo ministro Gilmar Mendes, os tratados de direitos humanos teriam hierarquia infraconstitucional, mas supralegal. Portanto, estariam acima das leis e abaixo da Constituição. Para a corrente minoritária, liderada pelo saudoso e querido, admirado ministro Sérgio Mello, preponderou a visão trapezial. Os tratados de direitos humanos têm patamar constitucional, portanto, estão nesta hierarquia, tem hierarquia constitucional. Mas vejam vocês, seja na visão piramidal, em que os tratados de direitos humanos estão abaixo da Constituição e acima das leis, seja na visão trapezial, em que os tratados de direitos humanos estão com a Constituição, estão em patamar constitucional, seja na visão piramidal, seja na visão trapezial, o Brasil inaugura com o RE 466343 um grande tema na agenda jurídica, que é o tema do controle de convencionalidade. Consequentemente, qualquer lei ou ato normativo que habite a ordem jurídica deve estar em consonância com os parâmetros constitucionais, mas também com os parâmetros convencionais internacionais. Tenho advogado a necessidade de cultuar a ideia de um Estado de Direito que seja não só constitucional de direito, mas também convencional de direito, que tenha como piso e base sólida os parâmetros constitucionais, mas também os parâmetros internacionais ou convencionais. Foi muito emocionante perceber aqui a guinada de alguns ministros, ministro aqui, Sérgio Mello, é muito veemente em dizer a mudança da sua leitura interpretativa para conferir aos tratados de direitos humanos esse status de norma constitucional. Ele entende humildemente que há de revisitar posições anteriores, porque até esse julgado defendia ele que os tratados de direitos humanos teriam hierarquia de lei federal, paridade com a lei federal. Mas com esse julgado, olha, não é de uma outra maneira, a defender, portanto, a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos com a ampliação do bloco de constitucionalidade, entendendo que caberia ao Poder Judiciário conferir absoluta primazia à dignidade humana e conferir, então, aos tratados de direitos humanos esta hierarquia constitucional. Então, é muito emocionante perceber a mudança aqui na voz do ministro e, mais do que isso, também o controle de convencionalidade como tema-chave da agenda contemporânea, ou seja, levar em consideração os parâmetros internacionais, incorporar os parâmetros internacionais até no campo aí do controle que tem por objeto
lei ou ato normativo. Também devo salientar que, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aqui há uma veemência da Constituição para aplicação imediata de toda e qualquer norma definidora de direito e garantia fundamental. Portanto, elas têm aplicação imediata, e é por isso que defendo eu, e defendi no doutorado, que esse regime jurídico misto apontava no campo da hierarquia, a hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos, ao passo que os tratados tradicionais comerciais teriam hierarquia infraconstitucional. No campo da incorporação, defendi que os tratados de direitos humanos teriam incorporação automática, com base no artigo 5º, parágrafo 1º, ao passo que os tratados tradicionais teriam incorporação não automática. Isto é, qual é aqui a avaliação? Qual é o processo de formação dos tratados, lembrando que os tratados são fonte do direito internacional. Fonte e tem força jurídica vinculante. O Treaty Making Power envolve, de um lado, o poder executivo e o poder legislativo. Portanto, o poder executivo é quem representa o Brasil no âmbito internacional e pode celebrar tratados. Após longas e largas negociações, a conclusão e a assinatura do tratado. Assinou o tratado, a assinatura é, vamos dizer, uma sinalização da boa-fé do Estado em prosseguir nas demais fases. Mas aí o tratado tem que ser submetido à apreciação do Poder Legislativo, apreciação congressual. E, vejam, aprovado o tratado pelo Poder Legislativo, ele é devolvido ao Executivo para que, então, possa ratificar e depositar o instrumento de ratificação junto ao organismo internacional. A ratificação é o aceite definitivo. Por ela, o Estado se torna parte do tratado. Então, defendo eu que basta a ratificação, com depósito do respectivo instrumento, para que o tratado irradie efeitos na ordem jurídica. Ao passo que os tratados comerciais, além da ratificação, será necessário um ato normativo interno para a produção dos efeitos no âmbito doméstico. Esse ato tem sido um decreto do Poder Executivo, que confere promulgação, publicidade e executoriedade ao ato internacional. E o impacto aqui, vejam, já tratamos da hierarquia, da incorporação, aqui arremato, defendi, foi o cerne da minha tese de doutorado, que a Constituição estaria a acolher um regime jurídico misto, um regime jurídico aplicável aos tratados tradicionais e outro aplicável aos tratados de direitos humanos. Os tratados de direitos humanos teriam hierarquia constitucional e incorporação automática, com base no artigo 5º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Já os tratados tradicionais teriam hierarquia infraconstitucional e incorporação não automática. Portanto, dois regimes jurídicos distintos, e isso se justifica pela lógica, pela principiologia dos tratados de direitos humanos. Com isso, devo aqui salientar o impacto dos tratados de direitos humanos. Vejam, nós já dissemos aqui que os tratados de direitos humanos simbolizam um piso protetivo mínimo, e não o teto máximo de proteção. Portanto, eles só se aplicam no sentido de expandir, ampliar, fortalecer o grau de proteção dos direitos humanos. Os próprios tratados sinalizam que eles não serão aplicados, eles não são aplicados, não devem ser aplicados, se da sua aplicação resultar uma redução e restrição de direitos. Então, isso é fundamental. Com isso, fechamos esse bloco com a última questão. Em que medida há, então, a emergência de um novo paradigma jurídico? Defendi também, em eventos internacionais, em papers produzidos, que nós estamos vivendo a crise do paradigma jurídico tradicional, que é o seniano, que carrega 3 características essenciais. A pirâmide, com a construção no ápice da ordem jurídica, tendo como maior referencial teórico Hans Kelsen. Hans Kelsen, observo, tem sido equivocadamente interpretado, porque a sua doutrina defende o monismo com a primazia do direito internacional. Um hermetismo de um direito purificado, com ênfase no ângulo interno, na dimensão estritamente normativa, e o chamado state approach, ou seja, um prisma que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania do Estado no âmbito externo, segurança nacional no âmbito interno. Defendo que este paradigma tradicional está em declínio, está em crise, emerge um novo paradigma,
E transitamos da pirâmide para um trapézio pontilhado, poroso, em que a Constituição e os tratados estejam nesse trapézio no ápice da ordem jurídica, com repúdio a um sistema jurídico endógeno e autorreferencial. Lembro a cláusula de abertura da Constituição de 88, à luz da Constituição, artigo 5º, parágrafo 2º e 3º. Lembro que a Constituição da Argentina, no artigo 75, parágrafo 22, confere aos tratados de direitos humanos hierarquia constitucional, ao passo que os demais teriam hierarquia infraconstitucional. Demais constituições, como a Constituição da Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, México e outras, também conferem aos tratados de direitos humanos uma hierarquia privilegiada no sistema jurídico, mais do que esse trapézio, né, de termos aí parâmetros constitucionais alinhados a parâmetros internacionais. Então, temos a Constituição aliada aos parâmetros internacionais, temos ainda a crescente abertura do direito, agora chamado impuro, porque dialoga com outros atores e outros saberes. Indicativo disso é a realização de audiências públicas pelo STF, desde 2007, quando o foco foi o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que tratava da utilização de células tronco embrionárias para fins de pesquisa científica. E aí tivemos dezenas de audiências públicas sobre a judicialização do direito à saúde, cotas para afrodescendentes em universidades, reconhecimento constitucional às uniões homoafetivas e tantas outras. Aqui eu lembro Peter Haberle, em que a abertura da Constituição a uma sociedade plural de intérpretes. E, finalmente, temos o Human Rights Approach, ou seja, aí temos o enfoque, o paradigma dos direitos humanos, que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania popular e a segurança cidadã no âmbito interno. Para Luigi Ferraioli, a dignidade humana é referência estrutural para o constitucionalismo mundial, a emprestar-lhe fundamentos de validade, seja qual for o ordenamento, não apenas dentro, fora e contra todos os Estados. Na mesma linha, meu querido amigo, professor José Joaquim Gomes Canotilho, afirma que os direitos humanos, vejam bem, articulados com o relevante papel das organizações internacionais, fornecem um enquadramento razoável para o constitucionalismo global. Esse constitucionalismo global compreende a emergência de um direito internacional de direitos humanos e a tendencial elevação da dignidade humana a, vejam, pressuposto ineliminável de todos os constitucionalismos. É como se o direito internacional de direitos humanos fosse transformado em parâmetro de validade das próprias constituições nacionais. Então, temos aqui a mudança paradigmática, uma vez mais, vejam, temos aí a cultura jurídica tradicional que trabalha com a imagem da pirâmide. Hans Kelsen é um jurista brilhante do seu tempo e espaço, início do século XX na Áustria, não é? Um sistema jurídico em que temos a forma piramidal, sistema que olha para dentro, um ambiente estritamente normativo e estatocêntrico. E avançamos para um modelo trapezial. Esta é uma proposta, claro, estou ousando aqui apresentar e fazer a defesa desse novo paradigma emergente, em que no ápice não temos apenas a Constituição, senão a Constituição expandida no seu bloco de constitucionalidade, com todos os parâmetros internacionais e convencionais. Temos esse trapézio poroso, ou seja, há espaço para diálogo entre o ângulo interno, normativo, estritamente, e o ângulo externo. O diálogo entre outros atores e também com outros saberes para ressignificar o programa normativo constitucional. E mais do que isso, aqui, como lembra Bobbio, transitamos da lente ex parte príncipe para a lente ex parte populi. Saímos da lente radicada no Estado, nos deveres dos súditos, para a lente radicada na cidadania e nos direitos dos indivíduos. Com isso, então, terminamos esse bloco, enfocando este tema da emergência de um novo paradigma jurídico e fazendo a defesa de um Estado de Direito que seja constitucional, mas também convencional. Muito obrigada.